Olá, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs. Que alegria poder começar mais um dia na presença de Deus, respirando a sua graça e deixando o coração se aquietar diante da sua soberania. Receba essa saudação não apenas como uma frase conhecida, mas como uma verdade viva. O Senhor está perto. Ele reina, Ele cuida, Ele continua sendo Deus sobre todas as coisas. Onde você estiver agora, permita que a sua mente desacelere, que a sua alma encontre descanso e que o Espírito Santo te conduza neste momento de devocional. Vamos começar falando com o nosso Pai em oração, como sempre fazemos. Senhor nosso Deus e nosso Papai querido, nós nos colocamos diante de Ti com reverência, gratidão e dependência. Reconhecemos que Tu és maior do que tudo o que enfrentamos. Precisamos da Tua presença, da Tua voz, da Tua força. Visita-nos agora com o Teu Espírito Santo. Renova nossa fé, fortalece o nosso interior e glorifica o Teu nome neste momento. Que esta palavra gere vida, esperança e transformação é o nosso clamor em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluias. Meus irmãos, hoje vamos meditar sobre um tema fundamental para a nossa fé e para a nossa caminhada diária. Deus, o Pai, é todo-poderoso. Essa verdade parece simples, mas carrega uma profundidade espiritual capaz de sustentar o coração nos dias mais difíceis de nossa vida. Vamos ouvir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: Quando Abraão era da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Aleluias! Esse versículo nos apresenta Deus se revelando a Abraão de uma forma muito específica. Ele não começa falando de promessas nem de exigências, ele começa revelando quem ele é. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. No original, essa expressão carrega a ideia de El Shaddai, o Deus que tem todo o poder, toda a suficiência, toda a capacidade em si mesmo. Deus não depende de circunstâncias favoráveis, não depende do tempo, não depende da força humana, Ele é todo-poderoso por natureza. O contexto dessa passagem também é muito significativo. Abrão já tinha 99 anos. As promessas pareciam humanamente impossíveis. O tempo havia passado, o corpo envelheceu, as circunstâncias gritavam que não havia mais saída. É exatamente nesse cenário que Deus aparece e diz: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Isso nos ensina algo profundo. Deus se revela como Todo-Poderoso justamente quando o ser humano chega ao limite, quando as forças acabam, quando a esperança humana se esgota, quando não há mais alternativas. Deus se apresenta como aquele que continua tendo todo o poder. Meus irmãos, essa verdade precisa ser trazida para a nossa vida hoje. Muitos adultos, muitos cristãos, vivem carregando pressões enormes, pressões financeiras, familiares, emocionais, espirituais.
Há dias em que o coração se cansa, a mente se sobrecarrega e a alma pergunta: até quando? É nesse ponto que o Espírito Santo nos lembra: Deus continua sendo o Pai Todo-Poderoso. Ele não perdeu o controle, ele não enfraqueceu, ele não se ausentou. Aleluias, glórias a Deus. Quando Deus diz a Abrão: anda em minha presença, ele está chamando para uma vida de comunhão, de confiança, de dependência. Andar na presença de um Deus todo-poderoso muda a forma como enfrentamos a vida. Não significa a ausência de lutas, mas significa a certeza de quem governa todas as coisas. No comentário, meus irmãos, refletivo dessa passagem, percebemos que Deus não promete facilidade, mas ele promete presença. Ele não diz anda e tudo será fácil, mas diz anda diante de mim. A segurança do crente não está na autossuficiência ou muito menos na ausência de problemas, porque autossuficiente é somente Deus, mas na presença do Todo-Poderoso. Aplicando isso, meus irmãos, à vida do cristão hoje, precisamos reconhecer que muitas vezes acreditamos em Deus com a boca, mas vivemos como se tudo dependesse apenas de nós. Oramos, mas carregamos ansiedade. Dizemos confiar, mas vivemos com medo. Dizemos que Deus é Pai, mas agimos como se fôssemos órfãos espirituais. Quando entendemos que Deus é todo-poderoso, nossa postura muda, passamos a descansar mais, a confiar mais e a obedecer com mais tranquilidade. Não obedecemos para tentar controlar Deus, mas obedecemos porque confiamos nele. Na linguagem pentecostal em que vivemos, essa verdade se manifesta no culto, na oração, no clamor, mas também no silêncio confiante. Quantas vezes entramos na presença de Deus sem palavras, apenas chorando e sentimos paz? Isso acontece porque o Espírito Santo nos lembra que o Pai é todo-poderoso. Vamos trazer isso para exemplos do dia a dia. Imagine um pai forte, presente e responsável. Um filho pequeno pode até se assustar com a tempestade, mas quando está nos braços do pai sente segurança. A tempestade não acabou, mas o medo diminuiu. Assim é a nossa relação com Deus. Talvez você esteja enfrentando uma situação que parece impossível, um diagnóstico difícil, um problema familiar sem solução, uma porta fechada há anos. Humanamente falando, talvez não haja mais resposta, mas Deus continua sendo o Deus El Shaddai. Ele é todo-poderoso para abrir portas que ninguém abre. Ele é todo-poderoso para se sustentar quando não há mais força. Ele é todo-poderoso para transformar situações que parecem definitivas. Isso não significa que Deus fará tudo do nosso jeito ou no nosso tempo, mas significa que nada foge ao seu controle. O Pai não perdeu o domínio da história. Esse tema também nos chama a responsabilidade espiritual. Deus diz a Abrão: anda em minha presença e sê perfeito.
A palavra perfeito aqui não fala de ausência de falhas, mas de inteireza, de sinceridade, de compromisso. Crer que Deus é todo-poderoso não nos leva à passividade, mas a uma vida de obediência confiante. Vivemos para agradá-lo, não para conquistar seu amor, mas porque confiamos em seu caráter. Agora reflita comigo, meus irmãos, minhas irmãs. Onde você tem duvidado do poder de Deus? Em que área da sua vida você tem tentado controlar tudo sozinho? Talvez Deus esteja te chamando hoje a soltar o controle e a confiar mais em seu Pai Todo-Poderoso. Meus irmãos, este momento de apelo ao coração não é um apelo emocional apenas, mas é um convite à rendição. Rendição da ansiedade, do medo, da incredulidade. Se você reconhece que precisa voltar a confiar no Pai Todo-Poderoso, faça isso agora, no seu coração. Diga a Ele que você confia, mesmo sem entender tudo. Amados irmãos, vamos orar mais uma vez para estarmos encerrando o devocional de hoje. Pai amado e Deus Todo-Poderoso, nós reconhecemos que muitas vezes somos pequenos na fé. Perdoa-nos quando duvidamos, quando tememos e quando tentamos viver sem confiar plenamente em Ti. Renova hoje a nossa confiança no Teu poder. Sustenta os cansados, fortalece os abatidos e levanta os que estão caídos. Que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas e através de nossas vidas é o nosso clamor em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, que essa palavra ecoe no seu coração ao longo de todo esse dia. Quando o medo tentar dominar, lembre-se, Deus é o Pai Todo-Poderoso. Quando a insegurança bater, lembre-se, Ele continua no controle. Quando a força falhar, lembre-se, Ele é suficiente. Deixa aí para mim o seu joinha, comenta alguma coisa nesse vídeo para gerar engajamento. Compartilhe esse vídeo no seu status de WhatsApp. Se inscreva no canal. Vamos participar, meus amados irmãos. Eu me despeço desejando que a paz do Senhor governe o seu coração. Continue comigo nesta série de devocionais, porque ainda há muito que o Espírito Santo deseja ministrar à nossa vida. Fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo e até o nosso próximo devocional, se Ele assim nos permitir.